gente tem que estar preparado. Interessante que eu pensando que a minha Bíblia estava no carro, cheguei aqui e não estava. Aí peguei carona na da Maria. Aí a gente fica no estreito, né? Glória a Deus. Mas Deus me deu uma direção sobre uma palavra. O Senhor tem falado aos nossos corações desde as 9 horas da manhã aqui neste lugar. Se eu fosse embora agora, se o trabalho terminasse agora, eu já estaria de posse de uma grande vitória. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor ainda tem mais, você crê? O Senhor ainda tem mais. Livro segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Já quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de ministrar mais uma vez a sua poderosa palavra. E diz assim o capítulo 18, versículo 1. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. E ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, ou Abi, e era filha de Zacarias. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Repita comigo: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 5. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Diga glória a Deus. Como a Bíblia mesmo está falando, com 25 anos de idade, ele começou a reinar e reinou 29 anos. Ezequias confiava no Senhor. Ezequias servia ao Senhor. Era reto aos olhos do Senhor, diferentemente do seu pai. E a Bíblia diz que não houve nenhum rei igual a Ezequias, nem antes e nem depois. Só que chegou um dia, com 14 anos, que ele já reinava. O rei da Síria, Senaqueribe, ele atacou, ele sitiou, ele cercou, ele tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Ele enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laquis. E diante da mensagem que ele recebeu do rei da Síria, olha para cá e preste atenção. Ele sentiu medo, ele temeu. A palavra diz que ele era reto aos olhos do Senhor, e não teve um rei igual a ele, nem antes nem depois dele. Mas aqui ele diz: errei. Ele olha diante do inimigo e diz: errei, pare de me atacar, eu cumprirei tudo que você quiser. Ele olha a situação, vê que o próximo a ser atacado, aleluia, aleluia, seria ele, seria o seu povo. Então ele, com medo, eu acredito que no momento, a Bíblia diz que ele é reto, mas aqui ele está dizendo: eu errei. Você está entendendo? Diante do medo ele diz: eu errei, pare de me atacar. Tudo que você quiser que eu faça, eu vou fazer, mas nos deixe em paz. Aí sabe o que ele fez? Aí Senaqueribe disse o que queria. E sabe o que foi que o rei Ezequias, o homem reto aos olhos do Senhor, fez? Ele tirou a prata e o ouro da casa do Senhor, até o ouro das portas da casa do Senhor ele tirou. Até dos umbrais da porta ele tirou.
o ouro e a prata para negociar com o inimigo. Olhe para o seu irmão e para o seu irmão e diga: nunca negocie com o inimigo. Ele nunca vai se contentar. Tem muita gente negociando com o inimigo, achando que o inimigo vai cumprir a sua palavra. E aquele negocia, até diz: eu errei. O que você quiser, eu vou cumprir. Ele disse: eu quero ouro, eu quero prata, eu dou. Até arrancou das portas da casa do Senhor o ouro. E deu para ele, achando que o inimigo vai se contentar. Mary, o inimigo nunca vai se contentar. Não negocie com o inimigo. O inimigo não tem palavra, ele não cumpre a palavra. O único que fala e cumpre é Jesus de Nazaré. Esse fala e esse cumpre, mas o inimigo não. Tanto é que ele manda Rabsaque, um mensageiro, para dizer ao povo de Ezequias, dizer: que confiança é essa que vocês têm? Em quem vocês estão confiando? Estão confiando num pedaço de caniço que é o Egito? O Egito não tem poder. Está pensando que o Deus de vocês vai livrar vocês da mão do meu Senhor? Não vai. Glória a Jesus de Nazaré. Dá para dar um glória? Aí ele diz: assim diz o grande rei da Síria. Que confiança é essa que você tem? Tem hora que o inimigo olha para a gente e diz: em quem você está confiando? Você não vê que tudo que está ao seu redor eu consegui acabar, o próximo vai ser você. Você está vendo que esse rei aí não vai livrar vocês de nada? Que o Deus desse rei que vocês servem, se rendam a mim. Se rendam a mim. O que foi das cidades que estavam ao redor de vocês? Nada. Eu tomei todas elas. Aí o rei Ezequias, com medo, manda uma mensagem para Isaías, o profeta do Senhor. Aí ele manda uma mensagem para Isaías. Aí Isaías olha e diz: olha, diga ao rei o seguinte. Olhe para alguém que está ali e diga: olha, você tem dono. Diga: você tem dono. Quem mexer com você está mexendo com ele. Você não entendeu? Diga: quem mexer com você está mexendo com ele. Quem mexer com você está mexendo com ele. Aí Isaías diz: olha, manda, vai, diz ao rei Ezequias, que assim diz o Senhor: não tenha medo por causa das palavras de Senaqueribe, com as quais ele me blasfemou. Sabe o que é que Isaías está dizendo? Que Deus está dizendo: o que eles estão fazendo não é contra vocês, é contra mim. Você entendeu nessa tarde? Ele está dizendo: não tenham medo das palavras de Senaqueribe, porque o que Senaqueribe está dizendo não é contra você. Diga para sua irmã: não é contra você, é contra o Deus que você serve. Então descansa. Quem vai dar resposta é Ele, quem vai resolver é Ele. Essa peleja dele, não é tua. Não tenha medo das palavras do inimigo, porque você tem um dono. Aí ele diz assim: olha, não é contra você, é contra mim. O que estão fazendo contra você, estão fazendo contra mim. Quem mexeu com você está mexendo comigo. Aleluia, aleluia. Chacoalha aí a Maria, gente, chacoalha. Maria, chacoalha ela aí, vai. Você chacoalha, tu diga: olha, tu tem dono. Tu tem dono. Você que está assistindo, você tem dono. Mexeu com você, mexeu com ele. Mexeu com os teus, mexeu com ele. Você esqueceu que tem um dono. Está com medo de quê? Está com medo de quê? Se o teu dono cuida de você, se o teu dono tem livrado os teus. Eu tenho um que vive na corda bamba, mas eu tenho uma certeza que Deus está livrando e está cuidando dele. Diga assim, ó, dedo de profeta: Deus cuida dos teus. Deus cuida dos teus. Deus guarda a tua casa. Toda arma preparada contra a tua casa já foi destruída pelo poder que há no nome de Jesus.
já foi destruída. E toda língua que se levantar contra ti vai ser esmiuçada, meu irmão. Não vai prevalecer. Levanta a tua mão se tu recebe essa palavra. Não vai prevalecer, Jane, nenhuma língua que se levantar contra mim, contra vocês. Não vai prevalecer, Jean, não vai. Não vai, o que prevalece é a palavra dele sobre a minha e a tua vida. Oh, eu sinto Jesus na casa. Remandorache. Camanaia súria, manaha, súria. Aí, quando eu digo que a gente não deve negociar com o inimigo, é porque ele não desiste. Só fez pegar o ouro e a prata, mas depois mandou uma carta de ameaça. Quando ele manda essa carta de ameaça, Jaqueline, Ezequias já não vai atrás do profeta. Porque tem coisas que profeta não resolve, mas o joelho no chão resolve. Eu vou repetir para você dar um brado de glória. Tem coisas que o profeta não resolve, mas o teu joelho resolve. Ele já não vai para o profeta. Ele já não manda o mordomo ir atrás do profeta. Ele disse: agora o meu negócio é dentro do templo. Meu negócio agora é de joelho. Ele vai lá. E eu acredito que ele se ajoelha, Jeane. E ele pega a carta. Pega assim, pega assim. O teu papelzinho. Pega assim, faz assim. Pega a tua Bíblia, faz assim. Pega a tua Bíblia, faz assim. Tu vai fazer diferente agora. Tu não vai atrás de profeta não. Tu vai para o templo. E vai entregar a tua carta para Jesus. Porque é Ele que pode resolver. Se tu crer, levanta a mão e dá glória. Quem vai resolver a questão da carta é Jesus. Quem vai resolver a questão da ameaça é Jesus. Oh, porque tu tem dono. Porque tu tem dono. Porque eu tenho dono. Vem, inimigo, com cartinha para mim, para tu ver o que é que acontece. Vem, inimigo, com cartinha para minhas irmãs. Vem com ameaça. Porque quem sabe trabalhar contra a ameaça contra nós é Jesus. Aleluia. Aí ele apresenta. Interessante. Ele não procurou o profeta, mas o mesmo Espírito que estava em Ezequias testificou lá onde estava Isaías. E foi imediato, não foi depois, não foi com 2 dias, não foi com 3 dias, foi na hora. Na hora que ele apresentou, irmã Solange, aquela carta, Deus disse: Isaías, vai lá. Está vendo, Isaías, o que está acontecendo? Aleluia. Aí Isaías manda um mensageiro. Eu estou falando que você tem dono. E o teu dono, ele é justiça. Eu vou repetir, Jeane. Você tem dono, eu tenho dono. E o nosso dono é justiça. Aleluia. Aí ele manda a carta. Isaías manda um mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta Isaías conforta Ezequias. E no final da mensagem, que ele está confortando Ezequias, olha para cá para você dar um glória. Ele diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Se prepara para dar um glória, que eu gosto de animação. Assim diz o Senhor a respeito do teu inimigo: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Aleluia. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei, esta cidade, para a livrar. Em outras traduções diz: porque eu ampararei esta cidade. Levanta a mão, porque quem é amparado por Deus não teme as palavras de Senaqueribe. Por onde vier vai voltar. Se tu crer, diz para tua irmã: por onde vier vai ter que voltar.
Só vai ter, Jeane, o trabalho de sair do canto. Por onde vier, vai voltar. Por onde vier, vai dar meia volta e vai voltar. Aí Deus diz: porque eu ampararei essa cidade para a livrar. Aí ele disse: aí o povo foi dormir. Diz que nessa mesma noite, repita comigo, na mesma noite. Não foi amanhã, não foi com 10 dias, não foi com um mês, não. Foi na mesma noite, repita comigo, na mesma noite. Só precisou de um anjo. Porque a Bíblia diz o anjo, então foi um. Você tem coragem de profetizar na sua irmã agora? Diga: só precisa de um anjo. Maria só precisa de um anjo para resolver. Não precisa de muito não. Diga: Deus não precisa de muito não. William, Deus não precisa de muito. Foi um anjo. 185.000 soldados a fio de espada morreram naquela noite no arraial dos assírios. 185.000, um anjo prevaleceu. Deus não precisa de muito para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Aleluia. Ele quis mandar o anjo porque Ele quis, mas Ele podia mesmo ter destruído. Mas Ele gosta de se utilizar. Matou, livrou o povo. Eu estou falando que você tem dono. Eu estou falando que você tem dono. E eu estou falando que o teu dono não dorme, não tosqueneja. O teu dono, você até esquece a ofensa, mas Deus não esquece. Tem coisas que a gente até perdoa, mas na hora certa o Senhor faz vingança por mim e por você. Não precisa, já me falou hoje aqui, não precisa pedir vingança, orar pedindo para Deus destruir, para Deus desfazer, para Deus fazer isso, não precisa. O Deus que se vinga por nós, Ele é justo e Ele é fiel. Você crê nisso? Você crê nisso, que o Deus de justiça é quem se vinga por nós? Mulher de excelência não pede vingança. Mulher de excelência confia no Senhor. Mulher de excelência não teme Senaqueribe. Mulher de excelência levanta a carta para o céu e diz: eu não posso, mas o Senhor pode. Mulher de excelência confia. Glória a Jesus. Eu estou falando de um Deus que você até esquece, mas Ele não esquece, e Ele vai fazer justiça por você e por mim. Aí quando eu vejo isso, enquanto eu estava ali, olhando a Bíblia, nervosa, eu disse: meu Deus, porque a minha Bíblia já é toda marcadinha, a gente se sente mais seguro. Eu disse: o que é que eu vou fazer? O Senhor disse: lembra de Obadias? Só tem um capítulo, mas é tudo que a gente precisa saber, para a gente saber que tem um Deus que não esquece o que fizeram contra mim e contra você. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 10, somente isso. Por causa, olha para cá, estou já terminando. Se eu não terminar a tempo, a gente não termina. Faz o finale, o grande finale. Ele diz assim: não esqueça do tema dessa mensagem. Você tem dono, e o seu dono é de justiça. Capítulo 1, versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Diga glória a Deus. Eu vou repetir. Livro de Obadias tem um capítulo só. Capítulo 1, versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Ele está falando de Esaú. Você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Eu não estou entendendo, irmã Érica, eu vou te explicar. O tema desse livro de Obadias é o pecado de Edom e o seu castigo. Eu estou falando de um Deus que não se esquece o que fizeram conosco e faz justiça. Fala do pecado de Edom, fala do seu castigo. Quem era Edom?
Edom era descendente de Esaú. Os edomitas eram descendentes de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó, filho de Rebeca. E a briga já começa no ventre de Rebeca, Jeane. A briga já começa. Então, os edomeus ou edomitas eram um povo ressentido. Por quê, irmã Érica? Porque a primogenitura foi para Jacó e não para Esaú. E os edomitas eram os descendentes de Esaú. E era um povo ressentido. Era um povo orgulhoso. Olha para cá, igreja do Senhor. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Era um povo orgulhoso. E que sempre procurava prejudicar o povo. E uma oportunidade de prejudicar o povo de Jacó. Era um povo ressentido. Aí é quando Nabucodonosor, todo mundo conhece aqui a história do cativeiro da Babilônia. É quando Nabucodonosor invade e captura Jerusalém. E os edomitas, quando vê que Nabucodonosor, olha, isso está numa direção aqui, desde cedo. Aleluia. Quando os edomitas vê que Jerusalém foi destruída, foi saqueada, eles se alegram. Repita comigo, eles se alegram. Eu tenho pena de quem zomba do nosso momento difícil. Eu tenho dó e peço misericórdia por aquele que se alegra pelo nosso momento difícil. Os edomitas foram exterminados por causa disso. Dê uma glória a Deus por isso. Os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Rebeca, foram exterminados por causa disso. Porque zombaram, se alegraram pela derrota de Israel. E mais, tudo que foi roubado, saqueado de Israel, de Judá, de Jerusalém, eles levaram uma parte, se aproveitaram. Triste. Vou tirar até o óculos, porque eu sinto a graça do Senhor aqui. Triste daquele, Jeane, que se aproveita de um momento difícil seu e meu. Você está entendendo o que Deus está falando? Triste daquele que zomba do teu problema. Triste daquele que se alegra com a tua prova. Triste daquele que ainda, aleluia, se aproveita da tua situação difícil. Você esquece, mas Deus não vai esquecer. Aí o que eles fazem? Eles zombam. Pior do que zombar, eles se alegram. A Bíblia diz que eles se alegram. Porque Jerusalém foi destruída, foi tomada. E ainda toma a partezinha do ouro, da prata, tudo que foi saqueado. Aí Deus estava lá olhando. Aí Deus levanta Ciro, Jaqueline. Cumpre a promessa do fim do cativeiro da Babilônia. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Aí Ciro mata milhares deles. A promessa era: ele será exterminado para sempre. Os edomitas. Ciro mata milhares deles, mas ainda não foi totalmente exterminado. Entenda isso aqui. Passa mais de 500 anos. Repita comigo, mais de 500 anos. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Mais de 500 anos. Os edomitas estão lá, com tudo, achando que nada vai acontecer, achando que zombou vai ficar por isso mesmo, achando que saqueou, que se aproveitou da tua situação e vai ficar por isso mesmo. Aí Deus diz assim. Aí mais tarde vem Herodes. Quem era Herodes? Edomita, descendente dos edomitas, descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Rebeca. Aí o que aconteceu? Porque ele não deu glória a Deus e já tinha uma promessa de extermínio. Ele morre sendo comido de bicho. Você está entendendo? Ele foi comido de bicho. Você já pensou na agonia de alguém morrer assim? Comido de bicho? A Bíblia diz que foi porque não deu glória a Deus, mas também foi porque tinha uma promessa de extermínio total dos edomitas. 500 anos, Jaqueline, se passaram. E Deus não esqueceu que zombaram do povo dele.
Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Passou 500 anos pregador Jean, e Deus não esqueceu. Já tinha morrido gente, já tinha nascido outra geração, e outra geração, e outra geração, e Deus não esqueceu. Sabe por quê? Porque Ele não abre mão da sua justiça e nem da palavra que Ele libera sobre a nossa vida. Você está entendendo? Que você está dizendo faz tanto tempo, mas Deus não esqueceu. Vou falar duas verdades aqui, talvez você não goste. Deus não esqueceu do que fizeram de ruim com você, e Deus não esqueceu do mal que você fez a alguém. Está entendendo? Deus não esqueceu também do que eu fiz contra alguém, do arrumadinho que eu participei contra alguém. Deus não esqueceu do que eu fiz para matar alguém espiritualmente. Deus não esqueceu da fofoca que eu levei, que tirou alguém do cargo. Deus não esqueceu da calúnia que inventaram, da calúnia que eu inventei sobre alguém. Deus não se esquece. São duas verdades fortes, porque a espada corta para lá e corta para cá, corta para aí e corta para cá. A consequência do que eu fiz contra alguém vai vir. A consequência do que fez, fique de cara feia, eu estou numa direção do Espírito Santo. Eu estou numa direção do Espírito Santo. Talvez você não seja comido de bicho, talvez você não seja comido de bicho, mas se não se arrepender e pedir perdão, vai perder o céu. Vai perder o céu. Vai perder o céu. Baixa a crista, pede perdão, senão vai vencer. Baixa, olha. Baixa a cabeça, pensa no que fez. Passou-se os anos, tá aí toda bonitinha, todo bonitinho, achando que Deus esqueceu. Mas tem gente morta até o dia de hoje, porque você armou, porque você caluniou, porque você mentiu. Oh, meu Deus, me dê graça. Me dê graça, Jesus. Irmã, tem gente morta até hoje, por causa do que você fez. Irmã Solange, o Deus da justiça não esquece não. Descansa você que está assistindo. O Deus da justiça não esquece nem do que fizeram contra mim e nem do que eu fiz contra alguém. Talvez eu não seja comida de bicho, mas a consequência eu já vivo. E tem que ser muito crente para admitir: eu errei, a culpa foi minha. Passei a vida toda, vou abrir aqui um parêntese. Eu passei a vida toda culpando alguém que me colocou nas drogas. Mas a mesma pessoa que me colocou achou que eu ia me controlar. Não tinha ideia que a droga ia me dominar daquele jeito. E eu via nos olhos deles a vontade. E toda vez que eu dizia: eu quero, não faça isso não. Não faça não, tá bom, já chega. E eu vi que muitas vezes era eu, não era ele. Mas eu passei a vida toda culpando uma pessoa que não foi culpado sozinho. E esses dias eu estava pensando sobre isso. E eu confessei para alguém da minha família e disse: não, o erro também foi meu. Eu não quis parar. Eu cheguei no fundo sozinha. Ele deu um empurrãozinho, mas quem prosseguiu fui eu. Eu poderia parar na hora certa, mas eu não consegui. Tem que ser muito crente e muito consciente para dizer: a culpa é minha, me joga no mar. Me joga no mar que a tempestade vai passar. Precisa ser muito crente para dizer: olha, irmã Damiana, a culpa foi minha, minha irmã. Me perdoe por aquele dia. A culpa foi minha, Jaqueline. Oh, minha pastora, me perdoe, a culpa foi minha. Eu deveria ter feito assim, mas eu não fiz. Ah, irmã Maria, me perdoe. Irmã Sandra, me perdoe. Eu poderia ter agido de outra forma, mas agi da mesma forma. E por isso chegamos no nível que chegamos. Precisa ser muito crente para admitir: não, eu tenho culpa. E essa consequência eu vou ter que suportar. Então Deus levanta Ciro. 500 anos. Foi comido de bicho Herodes.
Porque não deu glória a Deus também, mas porque já tinha uma promessa de extermínio. Porque um dia zombou. Talvez Herodes não foi daquela geração do rei Nabucodonosor, mas a palavra de Deus, ela vai, olha, de geração em geração. É eterna. Não importa se Deus não fizer a justiça dele nessa tua geração, não se preocupe, na tua próxima geração essa promessa vai alcançar. Talvez não se cumpra na tua geração agora, mas vai se cumprir na vida dos teus filhos. Porque tem um memorial diante de Deus. Aleluia. Se você já estava dando glória, Deus não abre mão da sua justiça. Deus não esquece o que fizeram com você e nem esquece o que você fez com alguém. Aí depois, estou terminando, tenho 20 minutos. O vocal já se prepara que nós vamos terminar com louvor. Não, Natanael está aí? Cadê o Natanael? Natanael vai louvar ao Senhor ao final deste culto. Glória a Deus. Aí vem os amalequitas. Mas eu não estou entendendo é nada. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú, que era edomita. Quem está entendendo, dê um glória. Era o mesmo bolo. Era a farinha do mesmo saco. Os amalequitas descendiam deles. Aí lá em Êxodo 18, ali na guerra, que os amalequitas cercaram os israelitas, e Moisés estava liderando. Aí diz a palavra que ele ficava assim, com os braços abertos. E ele chegou uma hora que enquanto ele estava com os braços abertos, Israel ganhava a guerra. Mas chegou uma hora que os braços deles pesaram. Os irmãos conhecem essa história. Aí pegaram uma pedra, irmã Damiana, mandaram Moisés sentar para descansar, mas os braços tinham que ficar assim. Quando ele cansava, que abaixava os braços, Israel perdia. Quando ele levantava os braços, Israel ganhava. Aí quando viram que ele ia cansar, isso é um mistério muito grande. Aí vem Arão e Ur. Um pega num braço. Vem cá, Jaqueline. Vem cá, Jaqueline. Vem cá, Jaqueline. Vem cá, Valdirene. Oh, vai dando glória aí, vai dando glória aí, vai dando glória. Fica do meu lado aqui. Fica do meu lado aqui. Vamos conjecturar esse negócio. Quando ele perdia, quando baixava os braços, perdia. Quando levantava, ganhava. Aí disse, senta aqui, Senhor, com Moisés. Aí lá vem Arão e Ur. Israel ganhando. Israel ganhando a guerra. Enquanto tu tiver suporte da tua irmã em oração, tu vai ficar de pé, tu vai ter sustento. Tem hora que é assim, a gente cansa. Quando a gente cansa, a tristeza bate. Quando a tristeza bate, vem a depressão. Aí precisa que Arão e Ur chegue e diga, levanta os braços. Se você está pesado para você, levanta que eu te ajudo. Você está entendendo nesta tarde? Pega na mão da tua irmã, pega na mão dela, pega na mão dela. Pega na mão dela, pega. Onde você estiver, pega, levanta assim. Quando tu cansar, eu te ajudo, diz para ela. Quando tiver pesado, eu te ajudo. Levanta que eu te ajudo, minha irmã. Eu sou. Não é assim, Jaqueline? Se tu não tivesse suporte, tu estava onde hoje? Se eu não tivesse suporte, onde eu estaria hoje? Se Sandra não tivesse suporte, onde Sandra estaria hoje? Vou dar 30 segundinhos para tu adorar. Hein, Quitéria? Se alguém não tivesse pegado nos teus braços hoje, tu nem aí sentada estava. Não é, Sheila? Tu não tinha chegado aqui se alguém não tivesse pegado. Se preocupe não, quando tiver pesado, Deus preparará um Ur para você.
Se preocupa não, quando pesar marinava, Deus prepararão Iú. Mas a guerra não vai ser vencida. Aleluia, a guerra não vai ser vencida por causa do peso da tua luta, não. Deus vai te dar reforço. Aí quando levantava, aí vem Arão e Iú. Glória a Deus. Aí eles vencem. Quando eles vencem, eu vou para cá. Quando eles vencem, aí o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, escreva isto. Êxodo 17, 14. Moisés, escreva isto e repita a Josué, porque ele vai suceder você. Escreva, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Eu vou repetir. Era o mesmo povo. Os edomitas, ele diz: por causa do que fizeram ao teu irmão Jacó, ó edomitas, vocês vão ser exterminados para sempre. Aí chega para os amalequitas, que é da mesma raça, é da mesma corja, fizeram parte do mesmo saque, fizeram parte da mesma coisa do que fizeram contra Israel. Aí Deus diz: olha, escreve aí, mostra a Josué, para que ele veja também, porque eu vou apagar totalmente. Diga totalmente. Aleluia. Não vai ter nem memória desse povo. Olha, se fosse você já tinha dado glória. Eu não vou só exterminar, como ninguém não vai nem lembrar deles mais. Dá para dar um glória com isso aqui, que é lindo. Aleluia. O que Deus vai fazer vai ser tão notório, aleluia, glória a Deus, que ninguém não vai nem lembrar de alguém. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Saul, ele senta no trono. E Samuel, na época, eu estou falando de coisas que Deus não abre mão, que é a sua justiça. E que Deus não esquece de nada do que fizeram contra nós, contra o seu povo. Aí o que acontece? Saul é rei, recebe uma ordem, e ele desobedece. Qual era a ordem? Para matar todos os amalequitas. Estão entendendo aqui a igreja? A ordem era para Saul, que era o rei de Israel, matar todos os amalequitas. E a ordem era: a nenhuma criança, nenhum boi, nenhuma vaca, nada, nem rei, nem nada. É para matar todo mundo. Mas o que é que Saul faz? Ele poupa Agag, um agagita. Aleluia. Rei dos amalequitas, o qual Deus disse: vou exterminar da face da terra, e não vai sobrar nem memória deles. Está entendendo a igreja? Aí ele surge na história, aí ele poupa. Aí Samuel, o profeta, diz: que mugido de boi é esse? Que barulho é esse? O que foi que Deus disse que era para você fazer? Que não era para sobrar nada, mas o que tinha de melhor ele levou. Os boi bons, as vacas boas, as ovelhas boas, ele levou. E ainda poupou o rei. Aí Samuel disse: já que você não fez o serviço, eu faço. Pá, decapitou Agag, rei dos amalequitas. Mas não terminou por aí, porque o extermínio não foi total e de uma vez, foi gradativamente. Sabe por quê? Porque vai passar séculos, vai passar décadas. Alguém pensa que Deus esqueceu, mas Deus vai cumprir a palavra que um dia Ele disse ao teu respeito. Era para você aí, olha, está dando um glória tão alto. Aí ele mata o Agagita, rei Agag, rei dos amalequitas. Aí passam-se os anos. Passam-se os anos. Glória a Deus. Aí vem Amã. Aí vem Amã. Quem era Amã? Inimigo do povo de Deus. Que fez o quê? Um decreto, uma sentença de morte para não sobrar ninguém dos judeus. Quem era Amã, igreja? Está no livro de Esther. Aleluia. Quem era Amã? Aleluia.
um edomita. Amã era uma agagita. Amã pertencia aos amalequitas. Aí armou uma forca para Mardoqueu. Mas por que Amã morreu? Porque simplesmente armou uma forca para Mardoqueu e armou contra o povo? Foi não. Foi porque tinha uma promessa de extermínio lá atrás. Porque Deus não esqueceu. Que passou-se os anos e ele esqueceu dessa promessa. Aí quando ele olha para Amã, ele disse: agora eu vou cumprir tudo. Aquele que fez a forca vai morrer nela. Não vai ser poupado ninguém. Levanta a tua mão para dar um glória. Ninguém, Deus não vai poupar ninguém. Você vai orar até pedindo misericórdia sendo bonzinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus não vai poupar ninguém. Às vezes a gente, para ser bonzinho, para a gente não pecar, meu Deus, tenha misericórdia. Às vezes é necessário nós pararmos de pedir misericórdia e pedir justiça. Sabe qual é a ordem nessa tarde, Marinalva? Não peça mais misericórdia, peça justiça. Levanta a tua mão. Cadê o Natanael? Vem para cá. Vem para cá, cantor. Não peça misericórdia, peça justiça agora. Você tem dono. Lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não entendeu. Vou repetir. Lá em 1º e 2º Reis ele diz: ei, eles me blasfemaram, foi contra mim. Lá em Saulo ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era que Saulo estava perseguindo? Era o povo? Não, era o próprio Deus. E eu vou continuar dizendo: você tem dono, e o teu dono não abre mão da justiça dele sobre a tua vida. Você tem dono, e o teu dono não esquece de nada que fizeram contra você. Deus não vai poupar ninguém. Não adianta nem pedir misericórdia. Lembra de Jeremias, quando intercede em vão pelo povo? Diz: olha, Jeremias, tu está aí pedindo por esse povo, mas esse povo, olha aí, ó, tu é como um cordeiro manso, humilde, manso, sendo levado para o matadouro. E a intenção não só é te matar, mas é que para nem de você terem memória. Aí sabe o que é que Jeremias diz? Senhor, faça justiça por mim. O Jeremias chorão, que intercedia pelo povo. Dessa vez ele disse: eu não quero mais misericórdia, eu quero justiça. Não sobrou um daqueles que armaram contra Jeremias, porque Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que vier depois só vai ser acrescentado.